Gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra do Senhor. Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro, Novo Testamento, capítulo 5. Leremos apenas o verso de número 3. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. O versículo de número 3 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te rogar, Senhor, queremos te pedir neste momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, possa adentrar os nossos corações, ó Deus, possa transformar as nossas vidas cada vez mais, segundo a Tua vontade, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar, Senhor. Queremos te pedir, no nome de Cristo, ajuda-nos, ó Deus. Abençoa-nos, porque nós de Ti necessitamos. Nós de Ti, ó Deus, precisamos. Ajuda-nos. Fortalece-nos, ó Deus. Não somos nada sem Ti. Portanto, eu te peço, abençoa cada um aqui presente, cada um dos irmãos e irmãs, todos que nos escutam, ó Deus, que o Senhor possa operar em nossas vidas poderosamente, ó Deus, grandiosamente. E que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria em Ti, ó Deus. Sim, ó Deus, precisamos de tristeza pelo pecado, precisamos também de alegria em Cristo Jesus. Ó Deus, concede-nos da alegria que há somente em Ti, da paz que há somente em Ti, ó Deus. Nós te pedimos, abençoa-nos e ajuda-nos, ó Deus. Põe mais alegria no nosso coração, ó Deus, do que aqueles que têm vinho em pão. Alegria de Cristo, a simplicidade de Cristo, ó Deus. Ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Usa, ó Deus, a Tua palavra. Fala, Senhor, pois os Teus servos ouvem. Fala aos nossos corações, a cada um de nós, Deus, para a glória de Cristo, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo, para o bem da Tua igreja, Senhor. Tira toda a sabedoria humana, que haja o poder soberano Teu, Senhor, opera em nossos meios, o poder do Teu Espírito, Senhor, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, convencendo-nos também do Evangelho, do amor de Cristo por nós. Ó Deus, abençoa o Teu povo, no nome de Cristo, para a glória de Cristo. Amém. Irmãos, estamos tomando então, Mateus capítulo 5. Nós então começamos a falar já sobre o Sermão da Montanha. Falamos já sobre o verso 1, sobre o pregador. Cristo pregou esse maravilhoso sermão, grandioso sermão. Falamos também sobre o conteúdo deste sermão. E falamos também sobre o início do sermão, sobre o significado das bem-aventuranças. E hoje, se Deus assim permitir, começaremos a falar da primeira bem-aventurança. O texto diz, Mateus 5, verso 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de nós começarmos a falar desta primeira bem-aventurança, propriamente dita, só lembrando, irmãos, a palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado, abençoado no sentido de feliz. Feliz é esse homem, felizes são aqueles que têm ou que possuem esses atributos, essas virtudes que Cristo passa a mencionar ou a descrever ou relatar para nós aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha.
Então nós já dissemos isso, que as bem-aventuranças significam isso, e que o interesse então de Deus, de Cristo pelo seu povo, é a sua bem-aventurança, a sua alegria, a sua felicidade. Essas bem-aventuranças devem estar na vida dos cristãos, todas elas, ao mesmo tempo. E todas elas estão interligadas e existe uma sequência lógica nelas. Então Cristo simplesmente não falou por falar fora de ordem ou conforme ele achava melhor do nada. Não, existe aqui uma sequência lógica e absoluta que mostra o que é um verdadeiro cristão, como deve ser um verdadeiro cristão. Então, esse trecho do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, trata disso, dessas bem-aventuranças, desses atributos, dessas virtudes que devem pertencer a todo aquele que é verdadeiramente cristão. E todas elas estão interligadas, todas elas estão relacionadas ao desejo de Deus, ao plano de Deus, ao desejo de Cristo para o seu povo, que nada mais do que bem-aventurança ou alegria ou felicidade, assim por diante. Então, e para o nosso verso 3, que estamos analisando, diz assim, novamente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, o que é isso? O que é ser pobre de espírito? Muitas pessoas, ao longo da história, inclusive em nossos dias, nos últimos anos, têm escrito sobre isso, falado sobre esse assunto, e isso em diversas regiões, quer no catolicismo romano, quer no espiritismo, no meio evangélico também. As pessoas têm falado sobre isso, mas também há muita confusão sobre o que significa isso. Então, você lê aqui, você pensa, feliz aquele que é pobre de espírito. Mas o que é isso? O que significa ser pobre de espírito? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. Em primeiro lugar, nós falaremos o que significa isso, o que é ser pobre de espírito. Antes de falarmos o que é ser pobre de espírito, primeiro, eu gostaria de falar para os irmãos o que não é ser pobre de espírito. O que não é ser pobre de espírito? A pobreza de espírito, o ser pobre de espírito, não se refere a ser pobre materialmente falando. Não é disso que o texto está falando. Essa é a interpretação mais comum no meio católico romano. São Francisco de Assis, seus discípulos, achavam que para agradar a Deus deveriam vender tudo, todas as suas propriedades, abandonar todo tipo de riqueza deste mundo material, e assim estariam agradando a Deus, assim iriam ser salvos, porque deles é o reino dos céus. Logo, para eu entrar no reino dos céus, eu devo ser então pobre, por isso eu devo vender todas as coisas. Não é isso que o texto diz. Não é isso que significa ser pobre de espírito. A Bíblia não diz que a riqueza material em si é um mal. E nem diz que a pobreza também em si é uma virtude, algo muito bom. Em si, não. É claro que nós lemos as Escrituras e há muito mais exortações da parte de Deus para o seu povo para tomarem cuidado com as riquezas mais do que com a pobreza. Isso é verdade. Então, a pessoa que vive neste mundo e deseja a salvação que vem da parte de Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus, a Filha de Deus deve tomar muito mais cuidado com a riqueza material do que com a pobreza material. Mas mesmo assim, não quer dizer que a pobreza em si é algo bom e as pessoas que são pobres, isso por si só pode salvá-las. Claro que não. A salvação não é por obras. E nem também diz as Escrituras que a riqueza por si só é uma maldição e isso por si só já condena qualquer pessoa que seja rica. Não. Então a Escritura dá exemplos do Antigo Testamento de homens piedosos que possuíam muitas propriedades e eram ricos. No Novo Testamento também há alguns exemplos de pessoas assim. Poucos exemplos, a maioria são os pobres mesmo, são chamados por Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo diz como os ricos devem ser tratados dentro da igreja. Ricos materialmente falando mesmo, financeiramente falando. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Como uma pessoa rica deve viver o Evangelho, encarar o Evangelho?
Então, Paulo diz aqui para Timóteo, diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo, 1 Timóteo 6,7, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá coisas para das usarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então está aqui. Rico, então, não deve pôr sua esperança na riqueza, não pode ter a riqueza como Deus, deve depender de Deus, deve enriquecer em boas obras, deve comunicar sua riqueza, repartindo de boa mente, deve entesourar para si um bom fundamento para o futuro, para que tenha vida eterna. Então, está dizendo, olha, todo mundo deve ser necessariamente pobre para ser salvo. Não necessariamente, não é isso que ele está dizendo. Mas há muitas advertências contra essas pessoas que são ricas, segundo o mundo. Foi esse o problema do jovem rico. Tudo, mas Cristo disse, uma coisa te falta, vende e dá tudo para os pobres. Algumas pessoas pensam, está vendo? Se eu vender, eu vou ter a salvação. Não é isso que salva você. São os méritos de Cristo que te salva. Porém, Cristo, em relação àquele jovem rico, também disse que para aqueles que têm muitas riquezas é difícil entrar no reino dos céus. Lembra disso? Cristo disse isso para ele. Porque geralmente as pessoas que têm grandes riquezas são idólatras e não querem abandonar de fato as riquezas para servirem Cristo. Então o problema não está na riqueza em si, o problema está no seu coração, na sua pecaminosidade diante de Deus. Então dizer que a riqueza em si é maligna não é essa questão, isso que a Bíblia diz, mas sim o adorá-las, o servir a riquezas, ter o seu coração depositado lá. É possível ser rico e fazer isso? Eu creio que é possível. Os discípulos disseram para Cristo, mas quem pode ser salvo então? Cristo disse em relação aos ricos, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível. Temos exemplos do Antigo Testamento, e até alguns poucos no Novo disso. José de Arimateia, no Novo Testamento, era um homem rico de escritura. No Antigo Testamento, Abraão, Davi, Salomão, entre outros. Então esse que é o problema, na verdade, então, com a riqueza. Então, essa interpretação dos católicos romanos sobre Mateus 5, verso 3, não creio que seja correto. Bem-aventurados os pobres de espírito, não são os pobres, então, por si só, financeiramente ou materialmente, que automaticamente já são salvos. Então, Cristo não trata disso. Seria uma grande contradição nas Escrituras. Então, isso não é ser pobre de espírito, não é ser pobre materialmente. Uma outra coisa, não ser pobre de espírito não é ser pobre espiritualmente, claro. Não é isso que Cristo tem em mente. Não é ser pobre espiritualmente. Então você não deve ser pobre espiritualmente. Espiritualmente você deve ser rico, claro. Então, por exemplo, Apocalipse 3, Cristo fala disso, nós vimos versículo, eu creio que foi semana passada, o retrasado, Apocalipse 3, verso 17. Essa igreja de Laodiceia, achava que era rica, orgulhosa de si mesmo. No verso 17, Cristo disse para ela, como dizes, rico sou, e estou enriquecido. Ela achava que era rica. E de nada tenho falta. E Cristo disse, não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Então, na verdade, era pobre as obras de Deus. Então, é claro, mais de pobreza então que Cristo. Quer dizer, quando diz bem-aventurados, pobres de espírito, isso é ruim, na verdade. Isso é mal. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Podemos ser pobres, materialmente falando, mas para com Deus devemos entesourar muitos tesouros. Temos muitos tesouros nos céus, Cristo diz, para com Deus. Mas em terceiro lugar ainda, ser pobre de espírito não é ter um espírito pobre. As pessoas também às vezes confundem isso. O que eu quero dizer com espírito pobre? Por exemplo, algumas pessoas têm um temperamento mais frágil, são pessoas mais humildes por natureza, num certo sentido, e por isso são mais tímidas. Então, Cristo não está dizendo que são esses que vão dar o reino dos céus. Aquele que é acanhado, que é medroso, tem um espírito pobre. Não é isso. Então, Paulo diz isso em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7.
2 Timóteo 1, verso 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Deus não chamou para sermos covardes de maneira alguma. Temos medo de tudo. Não. Sermos pobres nesse sentido. Não, não é isso. Quando alguém é transformado pelo Evangelho, é aquela pessoa que tem esse tipo de disposição, alguns por natureza são assim, Deus transforma até isso. E aquelas pessoas que antes eram fracas, tímidas, Deus passa a usá-las poderosamente. Por quê? Porque Ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então isso não é ser pobre de espírito. Então ser pobre de espírito não é ser pobre financeiramente, materialmente, não é ser pobre espiritualmente, não é isso. E nem ter esse sentimento, esse temperamento de covardia de maneira alguma. Não é isso de maneira alguma. Então o que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, então vou dar para os irmãos definição verdadeiramente bíblica, formada, histórica, puritana, inclusive, do que é ser pobre de espírito. Interpretação dos reformadores, puritanos, e a verdadeira interpretação bíblica. O que é ser pobre de espírito? Eu vou ler aqui uma definição de um puritano chamado Thomas Watson, por exemplo. E depois de ler, eu vou mostrar para os irmãos alguns trechos das Escrituras do que é ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Então, este homem, Thomas Watson, disse o seguinte, abre aspas, pobre de espírito, então, significa aqueles que são trazidos para o senso dos seus pecados, não veem nenhuma bondade em si mesmos, e se desesperam e se entregam completamente à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Isso é ser pobre de espírito. Ou seja, ser pobre de espírito é o seguinte, ser pobre de espírito, ou pobre de espírito é aquela pessoa que chegou a um ponto diante de Deus que ela sente a miséria dos seus pecados diante de Deus. Ela olha para si, não vê nada de bom em si mesma. A palavra pobre no grego aqui é a palavra que indica uma miséria extrema. Nenhum tipo de propriedade ou riqueza era para esse tipo de pessoas naquela época, pobre, nem interna nem externa, nada. O pobre é o extremo. Cristo está dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que têm uma extrema, veem em si mesmo uma extrema miséria quando se aproximam diante de um Deus que é completamente santo. Isso é pobre de espírito. Aquele que olha para a sua vida, olha para si mesmo, não vê nada em si mesmo para ser aceito diante de Deus, para ser aceito por Deus, para ser salvo. Isso é ser pobre de espírito. Está aí o primeiro degrau da vida cristã e das outras bem-aventuranças. É aí que inicia a vida cristã, quando a pessoa chega a esse entendimento, a este sentimento pobre de espírito. E aí nós vemos que a Escritura comprova isso em muitos trechos. Vamos ver alguns, se não puderem acompanhar. Vejam um exemplo do que é ser pobre de espírito em Lucas capítulo 18. Talvez uma das melhores ilustrações de toda a Escritura, mas vamos ver outras também. Lucas 18. A partir do verso de número 9. Lucas 18, verso 9, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Está aí o contrário de ser pobre de espírito. E a parábola de Cristo é a seguinte, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Este aqui, ó, do meu lado, este publicano. Não sou como este. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, agora, pecador, porém,
estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Está aqui, ser pobre de espírito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o pobre de espírito. É aquele, então, que não justifica seus pecados diante de Deus, mas ele olha para Deus e diz: sou pecador, tem de misericórdia de mim. Vejamos um outro exemplo. Homens das Escrituras que foram salvos e temos a certeza que eram homens pobres de espírito. Veja o exemplo de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Então, Jó, capítulo 42, nós leremos a partir do verso 1 até o 6. Nós vemos aqui que estava registrado o arrependimento de Jó. Então, os irmãos se lembram que ele sofreu muito, fez várias perguntas para Deus, Deus não respondeu nenhuma. Deus respondeu com mais perguntas, na verdade. Deus se manifesta a Jó, então, nos capítulos aqui anteriores. Deus se manifestou para Jó. Qual foi a reação de Jó diante da manifestação de Deus? Está aqui um exemplo pobre de espírito. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre um ser? Isso já tenho que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos, ouvi, mas agora em ti veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Então, diante de um encontro com Deus, agora Deus ouviu, Deus respondeu: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, como diz outra tradução. Agora os meus olhos te veem. E qual é a reação do homem? É por isso que eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Isso é ser pobre de espírito. Olhar para si e dizer o que Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Temos um exemplo nas Escrituras de Pedro. Lucas capítulo 5, quando Pedro teve um encontro com Cristo. Qual foi a sua reação? Lucas capítulo 5. Cristo, aqui em Lucas capítulo 5, faz com que eles lancem as redes ao mar novamente para pescar. E no verso 5 diz assim: respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nada apanhamos, trabalhando a noite inteira, mas o Senhor é mestre, mandou, vamos fazer isso. Verso 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então aconteceu um milagre. E agora qual é a reação de Pedro? Antes de ler a reação de Pedro, veja o verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão, Pedro, prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, que sou um homem pecador. Está aí o exemplo de Pedro. Podemos ainda citar o exemplo de Paulo, que é ser pobre de espírito. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12.
Diz assim, 1 Timóteo 1, verso 12: Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é ser pobre de espírito. Então, aquele, como disse Thomas Watson, que são trazidos para um centro de convicção dos seus pecados, não vendo nenhuma bondade em si mesmos, se desesperam por causa do seu estado e se entregam completamente à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Veja que esse exemplo, pobre de espírito, está em muitos trechos das Escrituras. Muitos homens de Deus tiveram esse impacto. Neemias, Esdras, Davi nos seus salmos, Jeremias, Ezequiel, Isaías, quando ele se encontrou com Deus e disse: ai de mim, porque eu vou perecendo. Isso é ser pobre de espírito. Eu quero que você leia comigo apenas mais uma descrição, Isaías capítulo 66, do que é ser pobre de espírito. Isaías 66, verso 1 e 2. E aqui fica claro, é um texto que você não pode esquecer, deve decorar, deve meditar esses dois versículos para o resto da sua vida. Isaías 66, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor: os céus é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas, mesmo diante da grandeza do Senhor, da majestade de Deus, de tudo que Ele é, Ele diz: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Isso é ser pobre de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? Cristo diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas o que é isso? Se não reconhecer a sua extrema miséria no seu pecado. Se não reconhecer a sua grande e infinita necessidade que você tem de Cristo. Isso é pobre de espírito. Ser pobre de espírito é olhar para si e dizer como os homens: ai de mim que vou perecer. Quando eu tenho um encontro com Deus, como Isaías teve, diante da majestade de Deus, diante da santidade de Deus, dizer: ai de mim. Então, ser pobre de espírito é quando você tem um grande encontro com Deus, com a sua palavra, e você diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, de ouvido, apenas de ouvir. Agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Senhor, eu não sabia que eu era tão pecador, tão miserável diante de Ti. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é dizer como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ser pobre de espírito é dizer como Paulo: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Pobre de espírito tem esse sentimento. Pobre de espírito é aquele que luta contra o pecado e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é ser pobre de espírito. Bem-aventurados são estes os pobres de espírito. Deixa eu te perguntar: você é pobre de espírito? Você é pobre de espírito? Você reconhece que diante de Deus você não é nada? Você reconhece que diante da grandeza de Deus, da majestade de Deus, diante da santidade de Deus, você merece apenas ser condenado por causa dos seus pecados? Você reconhece isso? Você entende isso? Você sente isso? Você sente a sua miséria
quando você está diante da palavra de Deus, diante da leitura das Escrituras, diante da meditação das Escrituras, diante do estudo da palavra de Deus, diante da pregação da palavra de Deus, você treme diante da palavra de Deus? Ou você é como aquele fariseu, aquele homem? Não, eu faço tudo direitinho, vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu me esforço aqui e acolá. Então não é possível que eu não seja salvo, não é possível, porque olha tanta coisa que eu faço de boa. Olha quanta coisa eu tenho feito de bom. Dou dízimo, como diz aquele homem, eu não sou como os outros pecadores. Este não é pobre de espírito. Cristo diz que não é este que desce para casa justificado, mas é aquele que sequer tem coragem de levantar os seus olhos aos céus. É aquele que bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim. Senhor, tende misericórdia de mim, pecador. Este é pobre de espírito. Você é pobre de espírito? Você é pobre de espírito? Você treme diante da palavra de Deus? Você diz como Paulo, quando você lê as Escrituras, entende aqui algumas coisas, algumas doutrinas, você olha para isso e diz como Paulo: quem é suficiente para essas coisas? Como? Senhor, quem é suficiente para essas coisas? A resposta do pobre de espírito é: a nossa suficiência vem de Deus. Não é de mim mesmo. Não é do meu esforço, não é da minha prática, não é da minha performance religiosa, mas ela vem de Deus. Você é pobre de espírito? Você tem lutado contra o pecado na sua vida, porque agora você o odeia, você tem nojo desse pecado? Então é um bom sinal. É um bom sinal que você é um pobre de espírito. Se você então tem visto tanta miséria na sua vida, nesse sentido espiritual, é porque você é pobre de espírito. Se você tem tremido tão diante da palavra de Deus, é porque você é pobre de espírito. Se você é levado a ter esse sentimento, como Pedro, como Paulo, os apóstolos, os profetas, de estar diante de Deus e clamar a Deus por misericórdia, porque a santidade de Deus é demais para você, então é um bom sinal. Provavelmente você é então um pobre de espírito. Se você tem experimentado isso no seu dia a dia, Cristo diz para você: você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado os pobres de espírito. Felizes são estes. A resposta: por quê? Por quê essas pessoas são felizes? Porque deles é o reino dos céus. Você tem encontrado dificuldade, luta, tem reconhecido a sua pecaminosidade diante de Deus. Você tem feito isso, você é pobre de espírito, e Cristo diz: o reino dos céus é teu, pertence a você. Você pertence a este reino, e não apenas isso, este reino pertence a você. Consegue refletir o que isso significa? Sua salvação está completamente garantida diante de Deus. Ele nem diz sequer que o reino de Deus será seu. Ele diz que já é. Já é seu. Você está dentro agora deste reino e ninguém pode tirar, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é seu. Dentro dos planos de Deus, como já dissemos aqui muitas vezes, dos decretos de Deus, você já está lá. É tão certo que você já está lá. Você não apenas pertence a este reino, mas Cristo diz que ele é seu, por herança. Ele comprou, ele adquiriu para você. Note que a palavra reino dos céus está implícito aqui, que o povo de Deus são reis. Ele nos comprou para fazer de nós sacerdotes e reis, diz a Escritura.
reis. Consegue imaginar isso? Aquele que diante dos seus próprios olhos é um grande miserável pecador, somente esses, diante dos olhos de Deus, são tidos em alta estima, são chamados de reis. E a aqueles que vencerem, diz o Senhor Jesus, dá-lhe a coroa da vida, a coroa, reis. Aquele que vencer, diz o Senhor Jesus, vai sentar comigo no trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no trono. Você é chamado de rei nas Escrituras. Você possui um reino. Como diz Jesus, meu reino não é deste mundo. O seu reino não é deste mundo. Não é segundo as coisas deste mundo, segundo os ímpios, segundo as riquezas materiais deste mundo, segundo a felicidade, ou a paz, ou a alegria que este mundo quer dar. Não é, mas é segundo Cristo. É o reino dele. Este reino é seu, por herança. E assim como Raabe teve uma garantia, um sinal, você tem agora sinal e uma garantia que você não vai perdê-lo. Não, você não vai perdê-lo nunca, jamais. Por quê? Porque bem-aventurados são os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. A Escritura diz que Cristo, que Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, sentar em tronos. Estamos aqui ainda neste mundo, mas do ponto de vista de Deus, você está assentado em tronos. Nós estamos assentados, a igreja está assentada em tronos nas regiões celestiais. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nenhuma falta, nenhuma. Por quê? Porque o reino dos céus é seu. É seu. Então, se você entende isso, quando você entende essa doutrina, você não pode dar ouvidos à voz do diabo, que diz que o reino dos céus não é seu porque você é pecador. Exatamente o contrário, porque você é pecador e reconhece isso, é que o reino dos céus é seu. Mas ele vai dizer para você, não, você não pertence a esse povo, você não pertence ao reino dos céus, você não é de Cristo, você não é de Deus, você não é. Olha quanto pecado na sua vida. Mas a sua resposta deve ser, sim, é verdade. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque é destes que é o reino dos céus. Então, irmão, irmã em Cristo, o reino dos céus é seu. Não há nada que Satanás, o diabo, pode fazer isso. Pode fazer para mudar isso. Nada. Ninguém. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ainda nós apenas aguardamos. Você já tem o sinal, o selo, já tem o Espírito Santo na sua vida que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o selo, ele é a garantia. Você já tem isso. Agora só falta nós aguardarmos aquele dia em que Cristo vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, e possuí o reino. É seu. Não se turbe o vosso coração. Eu preparei lugar já. É seu. Temos humanos, seu nome está lá escrito, está lá já. Seu nome já está rolado nos céus. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. Depende de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O reino dos céus são destes. Seja encorajado na sua fé. Alegrai-vos no Senhor, diz a palavra de Deus. Outra vez digo, alegrai-vos, porque o reino dos céus é seu. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Não importa como tenha sido a sua vida, no passado, no presente, no futuro, dos pecados que você cometeu contra Deus. Se você é pobre de espírito, o reino dos céus é seu.
Cristo morreu para perdoar os pecados antigos, presentes e futuros. Não importa. Não estou dizendo que você vai ter prazer no pecado, é claro que não. Por isso que bem-aventurado são os pobres de espírito, aqueles que agonizam na sua miséria por causa do pecado, não tem alegria nisso de maneira alguma. Inclusive isso vai ser a próxima bem-aventurança. Mas o reino dos céus é seu. Isso é tão certo, tão verdadeiro, de acordo com as Escrituras, porque Deus não pode mentir. Cristo não pode mentir. Você é pobre de espírito? O reino dos céus é seu. Medite nisso. Ore sobre isso. Reflita sobre isso. Você faz parte de um reino espiritual. Nada pode mudar isso. Ninguém. Irmãos, mas segundo lugar, dando continuidade, sobre bem-aventurados, os pobres de espírito, sobre essa bem-aventurança. Então, em primeiro lugar, o que é ser pobre de espírito? É isso. Mas em segundo lugar, gostaria apenas de refletir com os irmãos e meditar sobre que consequências deve trazer para a nossa vida prática diária. Eu quero que você entenda muito bem isso. Não haja mal entendido, não entenda mal o que vou dizer. Quando eu disse que isso é ser pobre de espírito, reconhecer a sua pecaminosidade diante de Deus, significa fazer isso, mas não apenas isso, mas confiar em Cristo, unicamente em Cristo para a sua salvação. Isso é ser pobre de espírito. Não há mérito em você mesmo, mas há perfeição e suficiência nos méritos de Cristo. A justificação é pela fé somente. E a retidão de Cristo, a justiça de Cristo é imputada em você. E você é salvo pelos méritos de Cristo. Entender isso, reconhecer isso, é ser pobre de espírito. Então, isso aqui é do ponto de vista da justificação, da sua salvação. E, primeiramente, do ponto de vista do início da sua vida cristã, da vida cristã de alguém, do conhecimento de Deus. Começa por isso, passa por isso. Mas e depois? E depois? Você reconheceu isso no momento da sua conversão. Mas e depois? E depois, você precisa crescer na santificação, na graça e no conhecimento de Cristo. E digo ainda mais, você deve crescer na pobreza de espírito. Você deve exercitar então esse atributo, essa virtude na sua vida, em todas as coisas. É isso que você deve fazer. Então, ser pobre de espírito vai trazer para o restante da vida cristã, não apenas para o início dela, uma série de outras coisas. Então, eu gostaria de mencionar algumas. Por exemplo, ser pobre de espírito deve causar na sua vida um senso de dependência de Deus. De completa dependência de Deus. O pobre de espírito é aquele que, em relação à sua salvação, ele depende inteiramente de Cristo, dos méritos de Cristo para ser salvo. É isso, ser pobre de espírito. Mas ele não depende de Cristo apenas para a sua justificação, para a sua salvação. Mas inclusive ele depende de Cristo para todas as outras coisas da sua vida. Ele olha para si, então, e o que ele vê? A não ser insuficiência. Uma insuficiência para todas as coisas. Depender de Deus. Alguém pode falar, eu sou pobre de espírito. A pergunta é, você é pobre de espírito? Então me diga, quão dependente você é de Deus? Você depende de Deus? Então, esse mesmo sentimento de depender de Cristo para a completa salvação minha, eu também dependo de Deus para o restante da minha vida cristã. Por exemplo, você depende de Cristo não só para a sua justificação, mas também para a sua santificação. Então, quantos têm lutado contra o pecado, achando que ele vai conseguir vencer o pecado,
apenas confiando que agora ele pode fazer isso por si só. Não. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, o seguinte. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então você tem da parte de Cristo justificação, sim, justiça, mas também as outras coisas. E uma das outras coisas aqui, santificação. Você depende de Cristo. Você depende da cruz de Cristo. Você achegou os seus pés da cruz e creu nele para ser salvo, para ser justificado. Mas você também depende disso para ser santificado. Você depende da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo não comprou só a justificação para você e agora ele fala, agora a santificação é por sua conta. É assim que nós agimos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo é a nossa justiça e Ele também é a nossa santificação. Você depende dEle. Viver nele. Isso é ser pobre de espírito. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é ser pobre de espírito. Depender de Deus. Depender que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Seja quais for. Seja qual for, seja quais forem, não importa. Necessidade física, material, de comer, de vestir, de trabalho. Não importa. O justo viverá pela fé. Então ele depende de Deus, ele confia em Deus. Isso é ser pobre de espírito. Então não é somente naquele momento do arrependimento, da conversão, mas o pobre de espírito deve crescer nisso. O cristão deve crescer nisso. Exercitar isso ao longo da sua caminhada cristã. Dependência de Deus, o sentimento de que ele depende de Deus. Ele não depende do dinheiro, não depende de outras pessoas. Essas coisas podem ser úteis, podem ajudar, claro, não estou dizendo isso, mas de quem eu dependo em primeiro lugar? É de Deus. Ele é o meu tesouro inesgotável. É de Cristo. Dele. Em segundo lugar, consequentemente, isso leva a uma vida de oração. Pessoas que dizem, eu sou pobre de espírito. Perguntando, quanto tempo você ora? Quanto você ora? Não dá para ser pobre de espírito sem ter uma vida de oração. Não dá. Eu sou pobre de espírito. Você é pobre de espírito, você vai fazer como esses homens, estar diante de Deus, clamando por misericórdia todos os dias da sua vida. Pedindo a Deus perdão por todos os seus pecados, até aqueles, como diz o salmista, os que lhes são ocultos. Todos. Ele vai estar sempre confessando os seus pecados diante de Deus, orando. Não apenas confessando os pecados, mas rogando a Deus. Por graça, por misericórdia. Por santificação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Então não existe isso. Eu sou pobre de espírito, mas eu não busco a Deus, eu não oro. Então você não depende dele. Você não ora? Você depende de quem? Para quem você vai quando você necessita de alguma coisa? Primeiramente para os homens, para as pessoas? Ou para Deus? E não tem como então você ir para Deus sem orar. E orar é isso. Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. É chegar-se aos pés dele, aos pés de Cristo, aos pés de Cristo. Pedir no nome de Cristo. Senhor, não posso nada, nada. Ajuda-me na minha fraqueza, na minha falta de fé, no meu desejo por mais santificação na minha vida. Ajuda-me em tudo, no meu trabalho. Como vou enfrentar aqueles problemas lá no meu trabalho? Como? Ajuda-me, ó Deus. Faça isso. Clame a Deus. Como vou educar meus filhos? Clame a Deus.
Como vou fazer essa ou aquela tarefa, ainda que seja pequena? Coloque diante de Deus. Muitas vezes você se depara, o cristão se depara com algo, um obstáculo que é intransponível. Você não pode ultrapassar, você não pode vencer esse obstáculo. Mas o objetivo de Deus é que você olhe para si e veja que você não pode. Então veja, essa pobreza de espírito não é eu não posso só no sentido que eu não posso salvar-me a mim mesmo, no sentido de salvação e justificação, mas é para todas as coisas. Eu não, Senhor, não posso, eu não consigo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Diante desses obstáculos, você possa dizer como um salmista, com o meu Deus eu salto muralhas. É com o meu Deus. Não é sozinho, não é na minha força. É com o meu Deus. Eu dependo dele. Eu dependo dele. Acordo pela manhã, agradeço a Deus pela noite de sono, porque foi na dependência dele. Porque os meus olhos se abriram, estou respirando, porque é a dependência dele. Isso é ser pobre de espírito. Depender de Deus em todas as coisas. E, portanto, orar. Sempre estar diante do Senhor em oração. O que mais se aplica à nossa vida cristã? Por exemplo, uma outra coisa, submissão a Cristo. Ser pobre de espírito é se submeter a Cristo e você está disposto a receber a Cristo na sua vida para que você seja salvo, justificado, mas não apenas isso, mas para que Ele seja Senhor da sua vida e você está com o coração pronto e disposto a recebê-lo nos seus próprios termos, nos termos dele. Ele é o Senhor, não nos seus, não nas suas ideias, não naquilo que você quer impor. Não, tudo bem, eu quero servir a Cristo, mas veja bem, eu vou colocar essa ou aquela condição. Não, Cristo sequer precisa de você. Que condição você vai colocar? Você tem que dizer como Paulo. Veja o que ele diz em Atos 9. Quando você lê as Escrituras, medita nas Escrituras, ouve a leitura das Escrituras, a pregação da palavra, quando você tem um encontro com Deus, você tem que ter essa atitude de Paulo, Atos 9, verso 6. Veja o que ele diz. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e de lá te será dito o que te convém fazer. Senhor, que queres que eu faça? Então está aí um coração submisso a Cristo. Isso é ser pobre de espírito. Então aquele que facilmente, podemos usar essa expressão, é domado por Cristo. Cristo, Ele é o Senhor. Você então chega diante das Escrituras, diante da palavra, sem reservas, sem predicado algum, sem querer impor suas ideias, qualquer falsa doutrina ou qualquer desculpa para pecar e estar envolvido em práticas que não agradam a Deus. Você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala, teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que queres que eu faça? Nisso daqui, nesta área aqui da minha vida, naquela outra, naquela outra, naquela outra. Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? Isso é ser pobre de espírito. Quantas pessoas, quando são confrontadas pela palavra de Deus, em muitos lugares, vão colocar muitos empecilhos. Não querem se submeter ao ensino das Escrituras, a pregação da palavra, a doutrina. Sim, é verdade que há muitos falsos pregadores, mas se Cristo está sendo pregado fielmente, o Evangelho está sendo ensinado fielmente, quantas pessoas querem resistir? E Cristo disse para Paulo: duro para ti é recalcitrares contra os aguilhões. Resistir. Resistir. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é pobre de espírito, no sentido de que você já nasceu de novo,
Não adianta resistir. Muitas pessoas tentam resistir. Tentam resistir, como Paulo, talvez para sua conversão também, mas também depois na vida cristã, resistir a Deus. Como diz o apóstolo, somos mais fortes que o Senhor. Você não pode resistir a Deus. Você pode resistir, 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 até você não poder mais. Não resista a Cristo, nesse sentido. Cuidado, disse alguém já. Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca. Acho que Ele vai perder com você? Nabucodonosor resistiu e Deus quebrou ele e fez ele comer capim, mato. Talvez nós merecemos isso. As situações que você está passando, talvez neste momento, Deus pode fazer isso e faz com o seu povo. E é exatamente porque Ele te ama. Os irmãos lembram do profeta que desceu à casa do oleiro? Filho do homem, desce à casa do oleiro. Vê lá o oleiro fazendo o vaso de barro. E o vaso quebrou na mão do oleiro. E ele refez o vaso depois. E disse o Senhor: por acaso não sou assim na minha mão, ó casa de Israel? Vocês são como um vaso na minha mão. E eu sou o oleiro. No momento que quiser, Ele quebra você. Para depois fazer de novo. Não resista a Cristo. Ninguém jamais resistiu e saiu ileso. Jacó ficou mancando da perna. Paulo ficou cego. João caiu como morto. Submeta-se a Cristo. E que Ele te quebre agora. Melhor do que Ele quebrar no dia do juízo. Melhor do que Ele quebra depois, no dia do juízo. Uma outra coisa que esta bem-aventurança, ser pobre de espírito, produz na sua vida, uma outra consequência, é o seguinte: humildade diante de Deus e dos homens. Humildade. Já li alguma tradução que diz bem-aventurados humildes de espírito. Nesse sentido, faz sentido mesmo. Porque é estranho você dizer que alguém é pobre de espírito quando ele deseja ou tende a orgulhar-se de alguma coisa. Orgulhar-se de alguma coisa. Quanto mais graça o pobre de espírito tem, mais humilde ele é, na verdade, diante de Deus. Quanto mais piedoso, quanto mais santo o pobre de espírito é nessa vida, mais ele acha que não é. Quando alguém que verdadeiramente é pobre de espírito, mais vai se aproximando de Deus, mais ele reconhece a sua pecaminosidade e a grandiosidade de Deus. E ainda assim ele continua clamando, não só no dia da sua conversão, mas continua clamando: o Senhor tem misericórdia de mim. Então, como alguém assim pode orgulhar-se de alguma coisa? Como? Como podemos nos portar orgulhosamente na casa de Deus, entre as pessoas, entre os homens, se nós somos pobres de espírito? Como? Thomas Watson diz que o pobre de espírito nem sequer ousa dizer que ele orou. Ele nem ousa sequer dizer que ele chorou diante de Deus. Ele nem sequer ousa dizer que ele vive. Ele não vive, Cristo vive nele. Ele nem ousa gabar-se de alguma obra, algum trabalho que ele fez para Deus, mas ele diz como Paulo: não eu que fiz, mas a graça de Deus em mim foi quem fez. Esse é o pobre de espírito. Então ele é levado a esse sentimento de completa dependência de Deus em todas as coisas. E isso leva ele parecido com Cristo. Quanto mais ele cresce nisso, mais parecido com Cristo e mais longe daquele grande pecado chamado orgulho. Quanto se orgulha do seu conhecimento teológico, conhecimento das Escrituras, ou de alguma coisa que fez pela igreja, pelo povo de Deus, e assim por diante. Isso não é correto.
Aquele que quiser se gloriar de alguma coisa, diz a palavra de Deus, glorie-se no Senhor. No Senhor. Você não é nada diante de Deus. Nós não somos nada a não ser em Cristo Jesus. Humildade diante de Deus. Diante dos homens. Uma outra coisa ainda. Entenda bem o que eu vou dizer para que não haja mal entendidos. Thomas Watts também diz isso, seu sermão, sobre os bem-aventurados pobres de espírito, que o pobre de espírito, na sua vida cristã, ele sempre reclama, murmura. Agora entenda bem, existe um reclamar santo e piedoso, um murmurar santo e piedoso, ele diz. Ele sempre reclama e murmura do seu estado espiritual. Ele diz. Em que sentido? Então não entenda mal. Ele diz o seguinte, sempre deseja mais piedade. Não está satisfeito. Ele sempre deseja mais santidade na sua vida. O hipócrita, ele diz, sempre se gaba do que ele já fez, do que ele já tem. Mas o verdadeiro pobre de espírito é aquele que sempre está falando daquilo que lhe falta diante de Deus. Ah, como eu gostaria de ter um coração mais grato diante de Deus. Mais quebrantado diante de Deus, como eu gostaria. Esse é o pobre de espírito. Ele não está satisfeito ainda com o conhecimento que ele tem de Deus, mas ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu não julgo que tenha alcançado ainda, como diz o apóstolo. Não julgo. Ele olha para si e se faz pobre. Provérbios, capítulo 13, tem um verso interessante. Diz assim, Provérbios capítulo 13, verso 7. Há algumas pessoas, isso que ele quer dizer, que se fazem de ricos. E não tem coisa nenhuma, na verdade. Mas há outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. É o pobre de espírito. Ele olha para si e diz, quão pobre eu sou. Como eu gostaria de mais piedade, mais santidade, mais entendimento de quem é Deus. Mais santidade. Como eu gostaria. Então ele está sempre nesse sentido reclamando da sua vida espiritual, do seu estado espiritual, diz Thomas Watts. Porém, é claro, tem um cuidado aqui, ele diz, Thomas Watts. Ele diz isso, o pobre de espírito, mas ele não nega a obra do Espírito na sua vida, ele não nega. Ele deseja mais, ele reclama nesse sentido, mas ele não nega a obra do Espírito na sua vida. Fazer isso é pecar contra Deus. É dizer falso testemunho contra Deus. Então Deus operou na sua vida, o Espírito Santo operou na sua vida, e você diz, o Espírito de Deus não operou na minha vida, você está prestando um falso testemunho contra Deus. É claro que Ele operou na sua vida. Se há algum fruto do Espírito, se há alguma pobreza aqui de Espírito, é claro que há. Então, um verdadeiro pobre de Espírito, ele não nega isso. Ele não nega a obra do Espírito de Deus na sua vida. Não deve negar. Mas ele diz, como eu gostaria mais. Como eu gostaria de ter mais. De ter mais de Deus. Mais de Cristo na minha vida. Mais e mais e mais na minha vida. E ainda por último, mais uma questão para nós ainda meditarmos. Aquele que é pobre de espírito. Vou tentar explicar isso de maneira bem mais simples possível e devagar, para que também não haja mal entendido, você compreenda isso. E que isso aqui ajude você na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. O verdadeiro pobre de espírito, ele não vê em si nenhuma suficiência para a sua salvação, somente em Cristo. Somente em Cristo. E isso para as outras coisas que eu já disse. E Cristo está dizendo aqui, bem-aventurados, pobres de espírito, felizes são estes. E o verdadeiro pobre de espírito é aquele, então, podemos dizer, que encontra alegria
bem-aventurança, prazer, satisfação em Cristo. Unicamente em Cristo, naquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Na pessoa e na obra de Cristo. A sua alegria está nisso. Está na sua pessoa, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Thomas Watson diz que então que esse pobre de espírito ele é um admirador da livre graça de Deus em Cristo Jesus. Ele é um grande admirador da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, de tal maneira que é Cristo, que Cristo é a sua alegria, a sua satisfação. Cristo é a sua alegria e a sua satisfação. Vejam, isso é muito sério, isso é muito importante entendermos. Por quê? Porque na vida cristã acontece o seguinte: quando você, enquanto cristão, você passa um dia, você consegue, imagine um dia que você consegue passar com Deus, enquanto cristão, corretamente diante de Deus. Você lê a Bíblia, você medita, você tem alguma experiência com Deus, você fala do Evangelho para alguém naquele dia, tudo certo, aí você sente uma alegria diante de Deus. E isso está correto, sentir essa alegria diante de Deus. E aí vamos imaginar o outro dia que você não conseguiu fazer nada disso. Você errou, pecou aqui e acolá, não falou do Evangelho quando deveria, você não mortificou aquele pecado que você deveria, você já conseguiu fazer isso antes, mas naquele dia você não conseguiu. Aconteceu tudo isso, e aí você fica triste, e é correto ficar triste por causa disso também. Está certo ficar alegre quando você serve a Deus corretamente, e está correto ficar triste também. Porém, nós temos um pequeno problema, pode haver um pequeno problema aí, algo que você não está compreendendo, que é o seguinte: a sua alegria e a sua satisfação devem vir da pessoa de Cristo e da obra de Cristo na cruz do Calvário. Consegue entender a diferença? Se você ficar triste todas as vezes que você não conseguir servir a Deus, pecar e cair em depressão por causa disso, e ficar feliz somente quando você consegue fazer isso, você pode estar errando gravemente. Porque a sua alegria, a sua fonte de alegria é você mesmo. E o que você faz para Ele, e não o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Então o que você faz se tornou agora você mesmo a fonte da alegria. E não Cristo. E não o que Ele fez na cruz do Calvário. Existe uma diferença enorme. O puritano Thomas Wilcox, talvez não muito conhecido, tem um texto maravilhoso sobre isso. Ele fala sobre o Salmo 81, mel tirado da rocha, e ele diz algumas coisas assim, por exemplo, alguns trechos, para deixar claro para os irmãos. Ele fala assim: você, abre aspas, você reclama muito de si mesmo. Você reclama muito de si mesmo, ele diz. O teu pecado te faz olhar mais para Cristo e menos para você? Isso é correto. Ou seja, é correto se o seu pecado leva você a olhar mais para Cristo e menos para você. Isso é correto. Agora, por outro lado, se você olha só para o seu pecado, ele diz, este reclamar de si mesmo é apenas hipocrisia. Ele diz, hipocrisia. Ficar olhando para os deveres que você tem que fazer, para as suas graças, para o seu crescimento, quando você deveria, na verdade, estar olhando para Cristo. Olhar para essas coisas fará de você um orgulhoso toda vez que você conseguir fazer elas. E um miserável toda vez que você não conseguir fazê-las. Mas olhar para Cristo te fará humilde e te trará verdadeira alegria. Essa é a diferença. Então ele diz, isso se aplica ao pobre de espírito. Quando você enfrenta isso, então, essa tristeza por causa do pecado, ele diz, lembre-se dos seus pecados. Lembre-se dos seus pecados, ele diz.
E olhe para o outro lado, para o perdão de Cristo. Lembre-se sempre do que você merece, da condenação, isso que você merece. Mas olhe para Cristo e lembre-se dos méritos dele, dos méritos de Cristo. Lembre-se sempre da sua fraqueza. E por outro lado, lembre-se da força que há em Cristo. Lembre-se sempre do seu orgulho. Mas quando você lembrar disso, lembre-se da humildade de Cristo. Lembre-se das suas muitas enfermidades, mas lembre-se do poder restaurador de Cristo. Lembre-se sempre da sua culpa, mas ao mesmo tempo lembre-se sempre da aplicação do sangue de Cristo na sua vida. Lembre-se sempre das suas quedas, mas lembre-se também da assistência de Cristo, Ele que te levanta. Lembre-se sempre das suas necessidades, mas lembre-se também da plenitude de Cristo. Lembre-se dos seus pecados, das suas tentações, inclusive. E ao mesmo tempo lembre-se da ternura de Cristo. Lembre-se da sua vileza, quão vil você é diante de Deus. E ao mesmo tempo lembre-se da retidão de Cristo. Ó bendita alma, em quem Cristo não encontrará justiça nenhuma dela mesma, mas encontrará suas vestes lavadas no seu próprio sangue. Então todas essas coisas que há em Cristo Jesus, o perdão, os méritos, a força, a humildade de Cristo, o sangue de Cristo, a assistência, a ajuda de Cristo, a ternura de Cristo, a retidão de Cristo, tudo isso já foi aplicado a você quando você foi justificado diante de Deus. Você já tem tudo isso. Diante de Deus você tem tudo isso. Tudo isso. Então quem é o pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que não olha na sua conversão, ele vai conhecer o Deus, o Evangelho, para nenhum mérito seu, mas para os méritos de Cristo, ele é justificado pela fé em Cristo. Mas é aquele que também durante a sua vida cristã, ele vive continuamente dependente de Cristo em todas as coisas. E a sua alegria e a sua satisfação está nos méritos de Cristo, está na obra de Cristo, está na pessoa de Cristo, não nele mesmo. Sim, Deus aceita as boas obras dos regenerados, dos eleitos, do povo de Deus. Deus aceita tudo isso, mas você pode ficar frustrado. E pode haver uma frustração aí que não é saudável, pecaminosa, que é de nunca encontrar alegria em Deus. Quando Ele diz, alegrai-vos no Senhor, sempre. Então existe uma tristeza, uma frustração que é algo pecaminoso. Mas o pobre de espírito está sempre olhando para a sua fraqueza e para a força de Cristo, para os seus pecados e para o mérito de Cristo. E a alegria dele então está nisso, na pessoa de Cristo. Então, de onde vem a sua alegria? A sua alegria está na sua própria performance religiosa, aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para Cristo. Esta é a base da sua alegria, esta é a base da sua salvação e da sua santificação, da sua caminhada com Deus e com Cristo. Essa é a base. Você olhar só para isso, você vai realmente se frustrar. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós pecaremos. Ainda somos pecadores, ainda que regenerados. Somos pecadores. Não confie em você mesmo. Não busque alegria nisso. É muito sutil isso. Muito sutil. Mas chegue-se a Cristo, aos pés de Cristo. E diga como Paulo, não tenho juízo, não tenho justiça própria em mim mesmo. Nenhuma. Tudo considero como esterco. Tudo que eu fiz, todo o meu zelo religioso, Paulo diz, tudo que eu estava fazendo, tudo que eu faço ainda em si mesmo, tudo isso é apenas refúgio diante de Deus. Se é nisso que eu coloco a minha esperança. É o resultado da obra de Deus. Na sua vida, essas boas obras. Mas você não se gloria nelas. Você se gloria em Cristo Jesus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso é ser pobre de espírito.
Isso é ser pobre de espírito. É viver então na confiança em Deus, na dependência de Deus, para a sua salvação inteiramente, mas para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, na sua luta contra o pecado, você depende de Deus. Então achegue-se a Ele. Diga: Deus, eu reconheço, sou pecador. Não posso nada, não sou suficiente para essas coisas, Deus. Mas tende misericórdia de mim. Em Cristo Jesus. Tende misericórdia, Senhor, de mim. Porque sou pecador. Senhor, tende misericórdia da minha vida. Cumpre, ó Deus, as tuas promessas na minha vida. Promessa de santidade, de piedade. Cumpre, ó Deus, na minha vida. Esse é o pobre de espírito. Então está sempre rogando a Deus por graça, por misericórdia. Reconhecendo que as suas próprias não são suficientes. Nesta vida nunca serão suficientes. Então ele descansa e ele repousa em Cristo. Você se acha orgulhoso muitas vezes? Medite na humildade de Cristo. Você se acha tão grande pecador? Medite nos méritos de Cristo, no sangue de Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Você acha que não pode nada de si mesmo? Cristo pôde, fez tudo. Não apenas morreu por você na cruz, mas viveu por você nesta vida. Este é o Evangelho de Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, para que cresçamos nesse atributo, nessa virtude dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que verdadeiramente possuem o reino dos céus, que nós cresçamos nisso, em sermos pobres de espírito. E aí nisso se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Negar-se a si mesmo e render-se a Cristo. Render-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Submeta-se a Ele. Diga com alguns irmãos do passado: Ele é o amante da minha alma. Ele é o amado da minha alma. Busque Ele. E essa alegria duradoura, perene, somente nele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Que os irmãos se coloquem de pé. Neste momento,